Eu saúdo os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu desejo que todos estejam gozando a paz do nosso Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo, meus irmãos. Então hoje a minha pregação é no livro de Romanos capítulo 5 e o verso 5 em diante, que diz assim: a justificação pela fé e a paz com Deus. A justificação pela fé e a paz com Deus. Diz que nós não era justo. No Velho Testamento Deus procurou um justo, não encontrou. Então Jesus foi quem veio para justificar nós, né? Então a Bíblia diz: porque Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Glória a Deus. Então a Bíblia diz: porque Cristo estando nós ainda fraco, porque Cristo estando nós ainda fraco, Ele morreu pelos ímpios ao seu tempo. Ninguém pegou de surpresa, Ele morreu ao seu tempo. Glória a Deus. Porque a Bíblia diz: porque a pena alguém poderia usar morrer pelo um bom, pelo justo, mas Deus provou o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu queria que os irmãos entendessem essa palavra com detalhe, porque a Bíblia está dizendo que Ele morreu, Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Sendo nós ainda pecador, quer dizer que nós ainda éramos, mas agora nós não somos mais pecador, sendo que o pecado na carne continua em nós, que não é a carne, é a nossa consciência, né? Glória a Deus. Mas veio o Espírito Santo, que está escrito lá em João 14, e o contexto fala que Jesus fez promessa dizendo: eu vou para o meu Pai, mas não deixarei vocês órfãos. Eu rogarei ao Pai outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece nem o vê, mas vai conhecerei e habita em vós. Esse Espírito Santo que Jesus disse: eu vou, mas enviarei outro, com as mesmas características, as mesmas qualidades de Jesus. Só que Jesus não voltou mais no corpo humano. Ele voltou através do Espírito Santo no dia de Pentecostes. E esse poder está manifestado, glória a Deus, ou quase 2000 anos na terra. Glória, e as pessoas não entendem. Glória. Então, ele voltou para nós todos. Glória a Deus, não é verdade? Para aquele que aceita Jesus em espírito e verdade. Glória. Aí ele passa a ser templo de Deus e morada do Espírito Santo, conforme está escrito lá em Corinto 13. Paulo dizendo, glória, que ele voltou, mas para nós ser o tempo dele. Agora não é mais o templo, né, que era construído com tijolo. Não. O templo agora é você, no Novo Testamento, no Novo Pacto. Aí Paulo chegou e disse: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o deu o Espírito e Deus destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo, ninguém se engana a si mesmo. Porque quem achasse que é sábio neste mundo, faz-se louco para tornar-se sábio. Porque a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. E a Bíblia diz que Deus pega o sábio na sua própria astúcia. Aonde é que está o sábio? Aonde é que está o coerente? Glória. De onde é que está o intelectual? Glória. Porque ninguém conhece a mente de Deus. Glória a Deus. Porque a Bíblia fala, né, meus irmãos, que Paulo diz lá também no livro de Corinto, capítulo 2, Paulo diz, e o contexto fala, Paulo dizendo: irmão, quando eu fui ter convosco, né, anunciando o testemunho de Deus, não foi com sublimes palavras de sabedoria humana, mas demonstrando um espírito de poder, para que a vossa fé não se apoie em sabedoria de homem, mas no poder de Deus. Todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, Glória a Deus. A sabedoria, né? A sabedoria de Deus entre os perfeitos. Não é verdade? Porque a sabedoria dos principados deste mundo, que é os governos da época, e de hoje também, se aniquila.
glória a Deus, não é verdade? Se aniquila, mas a sabedoria de Deus permanece para sempre. A sabedoria do Espírito Santo, que é o dom da ciência de Deus, através da palavra de Deus, a palavra, né, manifestada na vida do ser humano, que é o próprio Jesus Cristo, glória, que ele disse, eu vou, mas voltarei para vós, glória a Jesus, não é verdade? Então, meus irmãos, a Bíblia diz que, porque Cristo morreu por nós, não é verdade? Estando nós ainda fracos, fraco na fé, fraco porque não tinha comunhão com Deus, fraco, não é verdade? Porque era estrangeiro da palavra, era estranho, né? Mas Deus veio para fazer com que nós fosse herdeiro, né? Filho, né? Veio para isso, não é verdade? Glória. Então a Bíblia diz, porque Cristo morreu por nós, estando nós ainda fracos, ele morreu o seu tempo pelos ímpios, não foi por gente boa, porque apenas alguém usaria morrer pelo um bom. Mas Deus provou o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecador, atrás. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, quando ele morreu pela gente. Mas agora no novo pacto não tem mais ninguém que é pecador. Não, pela Bíblia não é mais pecador. Glória. Não, a Bíblia diz que quem aceita Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então a Bíblia diz que, glória a Deus, porque nós sendo inimigo de Deus, fomos reconciliados, o texto fala, né? Porque nós sendo inimigo de Deus, né? Fomos reconciliados através do seu sangue, da ira de Deus. Então, meu irmão, o sangue de Deus veio para quê? Para reconciliar o homem, a criatura, com o seu Criador. Então Jesus morreu para quê? Derramou o seu sangue. O sangue dele foi para reconciliar. Não é um sangue de animal que cobria, no velho pacto, somente cobria o pecado. Mas João Batista, eis aí que vem um que é maior do que eu, e este, não é verdade? Glória a Deus, ele perdoa de todo o pecado. Só Jesus que pode perdoar. Glória a Deus. Então, glória a Deus, a Bíblia nos fala, né? Glória a Jesus, né? Porque se nós, que era inimigo de Deus, fomos justificados através do seu sangue, também seremos salvos através da sua ressurreição, ou que seja, através da sua vida, porque ele não morreu, mas não ressuscitou. Glória. Então, ele, quando ele ressuscitou, estava trazendo os mundos dos mortos para ser vivificado. Nós fomos vivificados, conforme está escrito em Efésios, capítulo de número 2 em diante, que a Bíblia chega e diz, e nos vivificou, alabaixo e terra, através, glória, ele nos vivificou, estando nós ainda mortos, glória a Deus, não é verdade? Glória, ele nos vivificou, tendo nós ainda mortos, fazendo a vontade da carne e fazendo a vontade dos pensamentos e fazendo a vontade do curso deste mundo, que é o espírito da potestade do ar, da maldade, glória. Mas Deus, que é riquíssimo misericórdia, com o seu muito amor, que nos amou, aí a Bíblia que ele nos ressuscitou juntamente com Cristo, né? E nos fez sentar em região celestial. Quando Jesus ressuscitou, estava trazendo nós para ser vivo. A gente não sabia onde estava, ele sabia, porque ele sabia onde ele estava. Entendeu? Então, ele, na hora que ele ressuscitou, ele estava trazendo o mundo dos mortos para vivificar com ele. Glória. Está entendendo, irmão? Nascer da água e do Espírito Santo. Glória a Deus. Porque João diz, aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, de maneira nenhuma pode entrar no reino dos céus. Está escrito lá em João. Glória a Deus, capítulo 3, eles falam porque com Nicodemo, instruindo Nicodemo. Não é verdade? Que diz, aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito é o Espírito Santo, de maneira nenhuma entra no reino de Deus. Pronto, não entra, meu irmão. Glória a Deus. Então é isto o caso, né? Então a Bíblia diz que nós, sendo inimigo de Deus, glória a Deus, por natureza, mas a Bíblia diz que nós fomos reconciliados através do seu sangue. Então Jesus veio derramar o seu sangue para reconciliar o homem. E se ele reconcilia o homem não é considerado mais como um pecador miserável. Porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus purifica a língua de todo pecado. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus tem poder. E se ele tem poder, então ele arranca o pecado, tira o pecado. Não vai deixar o pecado no homem.
Glória. Agora, existe duas naturezas enquanto estiver na terra, desculpa, humano. Existe a natureza humana, existe a natureza divina para aquele que aceita Jesus como salvador da sua alma. Então, quem tem a natureza divina, o Espírito Santo vive dentro dele e vai educar ele. Glória. Quando a alma quer pecar, então o Espírito Santo por aqui você não vai. E acusa no homem, então o homem, o censor do Espírito Santo acusa o homem, e o homem, glória, diz que eu estou fazendo uma comparação, então ele não peca, porque o Espírito avisa ele. E se ele pecar, foi uma pessoa que foi rebelde, fica meio complicado para ele, porque, na verdade, Deus pode perdoar, ele não se arrepender, mas ele tem que pagar as consequências, porque as consequências vêm do pecado, tá entendendo, irmão? Mas a Bíblia diz que ele não faz parte do pecado, não compartilha com o pecado. Glória a Deus, tá entendendo, irmão? E a Bíblia diz, se nós que era inimigo de Deus, se nós que era inimigo de Deus, fomos reconciliados através do sangue de Jesus, também seremos salvos através da sua ressurreição. E não somente isto, porque nós já estávamos reconciliados. Glória. Mas por que nós já estávamos reconciliados? Já. Antes disso, por quê? Porque Efésios, não é verdade? Glória a Deus. Efésios fala, né? Glória a Jesus. Glória a Deus. Fala que porque o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nos abençoou, não vai abençoar o quê? Porque ele já é abençoado. Nos abençoou com toda sorte de bênção no lugar celestial. Glória a Deus. E nos predestinou. Está na Bíblia. Tem pessoa que diz que não tem predestinação, mas a Bíblia está dizendo, nos predestinou antes da fundação do mundo. Ele nos predestinou antes da fundação do mundo. Predestinou, predestina o destino da gente. E nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Nós sabemos que quando tem uma eleição, só se pode dizer que o candidato ganhou quando conta todos os votos das urnas. Então, na contagem vai saber se ele ganhou ou não. Mas enquanto não. Mas na mão de Deus, que Deus é onisciente e onipotente, ele já sabia de tudo. Ele já teve uma eleição lá, né? Tem uma eleição, não sei, tem uma eleição. Porque ele nos elegeu, nós não estávamos lá, mas ele nos elegeu antes da fundação do mundo, para que nós fosse santo e irrepreensível diante dele. Glória a Deus. E por isso nós se gloriamos, né, dessa grande salvação. Então, meus irmãos, é muita coisa que nós recebemos. E nós dizemos que somos povo miserável, somos lixo, somos pecador. Que história é essa? Glória a Deus. Não somos isso mais não. Quem aceita Jesus, nova criatura é. Agora, se o cabo aceitou já ir da boca para fora, não é verdade? Aí é outra coisa. Eu estou falando que aceita em espírito e verdade, tem uma chamada específica, não é verdade? E para isso a Bíblia diz, né? No Romano 8 também diz assim, portanto, nenhuma condenação há, não há mais condenação. Porque Paulo sabia, glória a Deus, que havia uns irmãos ali que andavam manquejando, tropeçando, mas não era todos. Aí ele chegou e disse, nenhuma condenação há para os que estão presentes, que não anda mais segundo a carne. Porque tem crente mesmo que anda segundo a carne. Mas o que são carnal se inclina para as coisas da carne, os que são espiritual se inclina para as coisas do espírito. Glória a Jesus, não é verdade? Você, não é verdade, o seu alvo é o céu, o seu negócio é com o céu, não é com a carne nem com a terra. Glória. Então, ele diz, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, é duas leis, a lei do Espírito da vida, que é o Espírito de Cristo, nos livrou da lei do pecado e da morte. Cristo veio para nos livrar da lei, da escravidão do pecado, porque o pecado escraviza uma pessoa, ou a cachaça, a maconha, glória a Deus, né? A cocaína, glória, o crack, né? Mas Cristo veio para, glória, libertar o homem do pecado. E o pecado, o adultério, a mentira, o engano, não é verdade? Glória a Deus, não é verdade? Então é tudo isso. Glória a Deus. Portanto, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não anda mais, andava, que não anda mais segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, nos livrou da lei do pecado e da morte,
Porque o que era impossível, meu Deus do céu, o que era impossível a lei, vendo Deus que estava enferma na carne, enviou seu Filho em semelhança da carne e do pecado, para condenar o pecado na carne, para se cumprir a lei de Deus em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então o crente aqui na terra, tem que haver uma mudança na vida dele, para ele não andar mais segundo a carne. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida, glória. Você só vive se você viver em Espírito, e o Espírito de Deus está em você. Porque tem pessoa que está pensando aí, meus irmãos, com todo respeito, glória, porque tem um cartão de membro na igreja, ou conta no conjunto ou no coral, que isso é a salvação. Não é isso não. Tem que haver renúncia. Glória. Jesus disse lá no livro de Lucas, né? Glória a Deus, parece que é o 19, o contexto fala, né? Dizendo, glória a Deus, né? Que, glória a Jesus, no livro de Lucas ele falou, glória, que aquele que quiser vir após mim, não é obrigado, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Glória, a cruz, porque tu és uma cruz, olha aqui os braços da cruz aberta, olha aqui a cabeça da cruz, que está entendendo? Leve a sua cruz. Quando você mente, quando você rouba, quando você faz coisa errada, você passa cheque sem fundo, mente, você não está levando a sua cruz, você é uma cruz. Olha aqui a cruz, está vendo? E ele diz, aquele que quiser vir por mim, não é obrigado, que quiser vir por ele, negue-se a si mesmo, e toma a sua cruz e siga-me. Você tem que negar das oferendas daqui da terra, dos banquetes de Satanás, glória, do adultério, da mentira, do engano, da veiaquice, da sacanagem. Tem que deixar tudo, meu irmão. Ele diz, aquele que quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer, pelo amor de mim, perder a sua vida, salvar-se-á, vai ser salvo. Mas não é se matar que ele está falando, é perder o amor de tudo que no mundo existe, que contamina o homem. Glória. Porque o que contamina o homem não é aquilo que entra da boca para fora, da boca para dentro e sai para o lugar infuso, mas é aquilo que sai da boca para fora. E tem pessoa que é um sepulcro a sua boca em palavra, né, meus irmãos? Até crente também, às vezes, que não tem um freio na boca, e a Bíblia diz, aquele que não refreia a sua língua de falar engano, a sua religião é vã, não vale nada. Glória a Jesus. Então, glória a Deus. Ele diz, porque o que era impossível, a lei, vendo Deus que estava enfermo na carne, enviou seu filho, Jesus, em semelhança da carne. Jesus estava no céu, glória, com os anjos, então ele veio para a terra, nasceu de Maria Virgem, sofreu, morreu e ressuscitou. O terceiro dia está à destra de Deus, intercedendo por nós aqui na terra, glória. Mas ele não deixou a gente órfão. Disse, eu vou para o meu Pai, mas eu rogarei ao Pai, outro Consolador, outro, porque ele era um Consolador, mas eu vou mandar outro no meu lugar, quer dizer isso, outro Consolador, o Espírito da verdade, não é o Espírito de mentira, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece. O mundo é o mundo cósmico, é o mundo pessoa, não conhece as pessoas que não tem Cristo na vida, nem conhece o Espírito Santo, nem recebe nem vê, porque Espírito não se vê. Alá baixo o ité se sente. Ai o ité. Está entendendo, irmão? É isso, meu irmão. Glória a Jesus. Porque a inclinação da carne é morte, mas o Espírito é vida. Você ou anda em Espírito aqui na terra, ou então você anda segundo a carne. Glória. Esse envelope que a gente tem aqui, mas não vale nada não, irmão. O que vale é o que está dentro, é o Espírito. Glória. Porque um bom homem sai boas palavras da sua boca, e um mau homem sai palavra mal. Glória a Jesus. Está entendendo, meu irmão? Glória a Jesus. Então, irmão, nós não somos mais assim do que você fala, porque eles veio para tirar o nosso pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não é verdade? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou. Jesus nos livrou da lei do pecado, glória, e da morte espiritual, glória.
Por isso aí Senhor Jesus convida, porque depois de morte segue-se o juízo, e o juiz dele sem misericórdia. Então, meus irmãos, e eu para endossar aqui ainda minhas palavras, para nós saber o privilégio que nós temos, aí Paulo também falou aqui, né, em Gálatas, o capítulo 2, né, que eu tinha até falado, Gálatas 2 e o capítulo 12, que diz assim, pois se nós que fomos justificados por Cristo, Jesus veio para justificar, e o sangue dele veio para aqui, que eu falei antes, para justificar o homem do pecado. Porque Deus olhou do céu até não viu ninguém justo, mas Jesus veio para justificar lá baixo e terra, deve e anai, através do seu sangue. Jesus veio para justificar o homem através do sangue dele. Porque sangue de animal, ele cobriu o pecado. Mas Jesus não, purifica de todo o pecado. Porque o sangue tem poder, meu irmão. Então, glória a Deus, não é verdade? Glória a Deus. Pois se nós que procuramos a ser justificados por Cristo, e nós mesmos se achamos pecador, ele diz, por acaso Cristo é ministro do pecado? Ministro quer dizer governo do pecado. Aí diz, claro que não, o contexto fala. Porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos um transgressor da lei. Uma pessoa que é transgressor da lei, a pessoa fazer uma lei e ele quer derrubar. E eu falei nesse instante que a lei do Espírito da vida, em Romanos 8, no contexto fala, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte. Foi um grande livramento que ele deu, não é verdade? Glória a Jesus. Então, por isso ele disse, pois se nós que procuramos ser justificados por Cristo, e ele veio para justificar, através do sangue. E nós mesmos se achamos pecador, ele diz, por acaso Cristo é ministro do pecado? E claro que não, porque se nós for construir aquilo que foi derrubado, somos transgressores da lei. O que foi derrubado? Eu estou falando aqui no sentido espiritual, não foi muro de parede não. O que foi derrubado? Foi derrubado o muro da separação espiritual, como perdeu o contato lá no Éden. Quando Adão pecou, não falava mais com Deus. Mas Deus chegou, disse, da semente da mulher, eu queria um varão que esmagaria a cabeça de Satanás, e Satanás ofereceu calcanhar. Aí depois de 4 mil anos veio Jesus Cristo, não é verdade? Para desfazer das obras do diabo, glória, e fazer com que o homem passe a ter acesso a Deus de novo. Glória, porque eu perdi, eu não falava mais com Deus. Glória. Então o homem passou a ter acesso a Deus, não é verdade? Toda a raça humana, porque naquela época, só quem falava com Deus era o sumo sacerdote, podia falar com ele, aliás. Mas agora não. No novo pacto não. No novo pacto a Bíblia diz lá que agora não há mais grego, nem servo, nem livre, nem judeu, não é verdade? Nem macho, nem fêmea. Todos beberam da mesma água e todos foram batizados com o mesmo Espírito, irmão. Nós vemos que, glória a Deus, que aquele véu, que o historiador diz que aquele véu que era lá, no templo, no lugar que o Santíssimo, o sumo sacerdote entrava, para Deus descer lá e falar com ele, era por meio de argora e 3 juntas de bois para puxar o véu. Mas depois que Jesus estava na cruz, que disse assim na hora da sua morte, Pai, a obra está consumada, a obra da lei, ele falou, a obra está consumada, na tua mão entrego o meu espírito. Aí quando ele disse assim, aí o véu do templo se rasgou-se de alto a baixo. Aí ele estava dizendo que só quem podia entrar ali para falar com Deus era o sumo sacerdote. Mas agora não. Agora todo mundo tem acesso, através do Espírito Santo, do dia de Pentecostes para cá. Que está escrito em Atos Apóstolos, capítulo de número 2, que diz assim, e se cumprir no dia de Pentecostes, estava todo reunido no mesmo lugar, os apóstolos, foi 121 que foi ali esperar a descida, que Jesus disse ficar em Jerusalém até que seja revestido do poder do alto, né? Então, o Espírito Santo veio naquele tempo para encorajar eles, que enfrentaram até a morte, enfrentaram as arenas, né, de leão, naqueles governantes de antigamente, no império, não entendeu, irmão? O Espírito Santo veio para encorajar o homem, porque o homem sem o Espírito Santo, ele não tem coragem, glória. Mas quem dá coragem ao homem de não resolver o problema, porque esse negócio não é por força e nem por violência, glória. Mas ele se enfrentava, glória, até a morte, glória, porque o Espírito Santo veio para encorajar ele, glória a Deus, está entendendo? Então veio no dia de Pentecostes, capítulo 2, que a Bíblia se cumprir no dia de Pentecostes, estava todo reunido naquela reunião,
que Deus diz ficar em Jerusalém. Eles ficaram 120 homens quase. Ficaram em Jerusalém até que seja revertido do poder do alto. E de repente a Bíblia diz que veio do céu o som, como o som do vento impetuoso, continuado, e encheu todo o homem que estava sentado. E começaram a falar em outras línguas, conforme o que o Espírito Santo ordenasse que falasse. Havia uma ordem lá de cima, do céu. Não é o cara falar a língua estudando, como tem uma igreja que ensina as pessoas a falar em língua. Isso aí não é através de estudo, não. É através do poder de Deus. Pessoa analfabeta que não sabe nem do ó, mas fala em língua, glória. E Deus dá até o dom da interpretação das línguas que está falando. Glória, está entendendo? E esse poder está manifestado, glória. Lá abaixo, em terra, deve andar. Há 2000 anos atrás, para muitos crentes é estrangeiro esse negócio. Está entendendo, irmão? Glória, é triste. É uma cegueira muito grande que está vendo no dia de hoje. Só Jesus, glória a Deus, meus irmãos. Então, a eles receberam os Espírito Santo nesse dia. E está manifestando esse poder aqui na terra. Glória a Deus, né? Para quem crê, né? Porque a Bíblia diz, segue os sinais os que crêem no meu nome. Falarão em outras línguas, expulsarão os demônios, e se pôr a mão sobre os enfermos, curarão. Glória. Evangelhos sem cura, sem sinais de maravilha, sem prodígio, para mim, não é um evangelho que Cristo pregou. Glória, porque quando Pedro pregava, glória a Deus, então, glória, conforme está escrito, parece que é em Atos dos Apóstolos, capítulo de número, parece que é o 4, glória a Jesus. A Bíblia diz que Pedro e João falavam ao povo que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Então doendo-se muito o sumo sacerdote e o capitão do templo, Caifás, Alexandre, João, e todos contra da linhagem do sumo sacerdote, não é verdade? Glória a Deus. Doendo-se muito. E encerraram ele na prisão, porque ele falava que em Jesus há a ressurreição dos mortos. Então os doutores da época, os religiosos da época, ficaram doídos com isso. Glória, glória. E encerraram ele na prisão. E no dia seguinte ele fez uma reunião em Jerusalém. Glória. E chamaram Pedro e os apóstolos. Com que poder vocês fizeram isso? Falando ele daquela cura que está escrito em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Glória, que Pedro, quando ia para o templo, e lá tinha uma porta chamada Porta Formosa, e estava ali um homem, não é verdade, que era cônsul de nascença, e vendo Pedro e João, pediu uma esmola. E Pedro chegou olhando para ele, disse, olha bem para nós, porque não tenho ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o homem se levantou, glória a Deus, pegou pela mão direita do homem, e o homem atirou os pés, os tornozelos, e saiu pulando e glorificando a Deus, porque ele não podia entrar lá no templo na época, porque o negócio era físico, então ele não podia, porque era defeituoso. Mas aí agora, quando eles estão pulando, eles estão dizendo, agora eu entro, porque agora eu me aprumei. Pedro, com o poder de Deus, ele ficou curado e entrou dentro do templo, pulando e glorificando e exaltando o nome de Deus. Aí o povo que fez um tumulto, foram se abraçar com São Pedro, não é verdade, dizendo, tu és Salamão, tu é aquilo outro, querendo trazer a glória para Pedro. Pedro chegou e disse, eu sou foi de vocês. Glória. Isso quem fez não foi minha virtude, não foi a virtude do Senhor Jesus Cristo. Está entendendo, irmão? Aí os sumos sacerdotes, já no ato, isso aí está em ato 3, e lá no ato 4, eles ficaram se doendo. Glória. Por quê? Glória. Aquele homem fazia, da Porta Formosa, fazia 40 anos que Pedro orou por ele e os apóstolos, e aquele homem ficou, o paralítico ficou andando. Então ele chegou, quando Pedro estava falando que em Jesus Cristo há a ressurreição dos mortos, então eles encerraram na prisão, porque se doeram muito, e no dia seguinte ele perguntou a eles, os apóstolos, com que poder, ou em nome de quem fizesse isso, falando ele da ressurreição, da restauração daquele cônsul que vinha no tempo pedindo embora. E Pedro disse, não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta. E pegou na mão direita dele e alterou os tornozelos e saiu pulando e glorificando e entrando no templo, porque ele não podia entrar. Está entendendo, irmão? Então ficaram com inveja, porque o evangelho dele era um evangelho frio, era um evangelho sem virtude, que não fazia nada, e a inveja era por causa disso, somente. Porque ele curava cego. Jesus também deu as mesmas virtudes dele aos apóstolos, também, com os sinais. Glória, e esse sinal está manifestado. Agora hoje, porque o povo está muito para dinheiro, não é verdade? Só quer dinheiro, 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 dinheiro.
não podemos regenerar isso, mas muito atrás de dinheiro, não é verdade? Então o negócio fica meio complicado. Jesus não está operando mais muito assim, mas ele não opera ainda na minha vida e na vida que já operou na minha vida. Glória. Não para ressuscitar, mas para curar. Glória. E não foi um só. Glória. Então, meus irmãos, glória a Deus. Ele perguntou a Pedro com que poder ou em nome de quem fizesse isto. Aí Pedro chegou e disse: principal do povo, e vós, ancião de Israel, visto que nós estamos sendo interrogados acerca de um benefício feito um homem enfermo, do modo que nós estamos sendo interrogados, é de ser conhecido de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, a quem tu crucificaste e a quem te restou dos mortos, é no nome desse que esse homem está sã diante de vós. E ele é, glória a Deus, a pedra. Ele faz uma comparação, Jesus Cristo. E ele é a pedra que foi rejeitada por vós, edificador. Mas nenhum nome há dado embaixo do céu que nós possamos ser salvos, a não ser por Jesus. Pedro disse aos principais, aos governos da época. Naquele tempo custava o pescoço cortado. Mas Pedro estava encorajado, porque o Espírito Santo veio para encorajar, então ele falou naquele tempo. Ele falou essas palavras, ele não podia ameaçar nem falar com essas palavras para os governantes da época. Mas Pedro falou, porque o Espírito Santo está na vida de Pedro. Glória. E ele vendo a ousadia de Pedro, e tinha conhecimento que Pedro tinha andado com Jesus, nada puderam fazer. Mas a Bíblia diz que ele mandou que Pedro saísse fora do conselho, da sala do conselho, e Pedro saiu. Aí a Bíblia diz que eles, conferenciando entre si mesmo, disseram: o que havemos de fazer com estes homens, com os apóstolos? Que eu manifesto que há um sinal em Jerusalém, né? Que todo que segue este homem, há um manifesto que ninguém pode negar. Todo que segue esse homem, há um manifesto e ninguém pode negar, né? Há um sinal na vida desse homem. Não sei quem segue a Jesus, irmão, tem que ser diferente. Glória, tá entendendo? Aí a Bíblia diz que, glória, ele diz: mas para que ninguém divulgue mais, vamos ameaçá-lo, para que ele não fale a homem nenhum no nome de Jesus. Querendo calar a boca dos crentes. Tem música que quer calar a boca dos crentes. Tem crente na igreja que quer calar a boca dos crentes também. Tá entendendo? Quando começa a dar glória a Jesus e falar em língua, ele depois começa a rejeitar a gente. Não quer nem pegar na mão da gente mais. A igreja está desse jeito. E está dentro da igreja. Pensei por céu desse jeito. Frio e gelado. Glória. Lá abaixo de terra é deva. Tem um tanque de gelo na igreja. Glória. Lá abaixo de terra. Você dando glória, fora em mistério. A igreja também. O presbítero também. O homem dando a mensagem. Todo mundo está alegrando, se balançando pelo poder do Espírito Santo. Glória. E ele feito uma estalta. Feita a bomba da Hiroshima, todo enfaixado. Glória. Não sai nada. Porque a bomba da Hiroshima é toda enfaixada para não sair radiação. Porque aquilo mata, não é verdade? Glória. Glória. Então é isso que acontece na igreja. Então eles chegaram, foram a Pedro, absolutamente, que não falasse, nem ensinasse a homem nenhum no nome de Jesus. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, chegou e disse assim: julgais a vós mesmo, se é lícito diante de Deus, antes de obedecer a voz a Deus, eu não posso deixar de falar aquilo que eu tenho visto e visto. Glória. Mas eles ainda ameaçaram ainda para castigar, mas o povo glorificava a Deus, né? Glória a Jesus. Aí deixaram eles embora, né? Aí Pedro agora não calou a boca não. Eles quiseram calar a boca de Pedro, que não falasse o nome de Jesus a homem nenhum. Mas Pedro disse: agora não, rapaz, agora que eu vou falar mesmo. Aí Pedro chegou na frente, a Bíblia diz que ele olhou para o céu com os apóstolos e disse: Senhor Jesus, glória a Deus, porque as nações bramaram e pensaram coisa vã. Não foi somente Pilato, glória, nem Herodes, glória, mas foi o gentio e todo o povo de Israel, glória, contra o teu santo filho que tu ungisse, Jesus Cristo. Mas, Senhor, olhai para as suas ameaças, glória, e conceda a teus servos que fala a tua palavra, enquanto estenda as tuas mãos para curar, fazer prodígios e sinais. E a Bíblia diz que eles tendo orado unanimemente, a Bíblia diz que moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e saíram anunciando a palavra de Deus com ousadia. Olha aí, não é a pessoa que cura, porque ele chegou e disse assim:
Senhor Jesus, olhar para as suas ameaças e concede ao teu servo que fala a tua palavra. Enquanto tu tira tuas mãos para curar, é você falando, Deus curando, é você falando e Deus batendo com o Espírito Santo, é você falando, Deus renovando, é alabaixo e terra, porque o Evangelho é poder de Deus e salvação para todos que nele crê, meu irmão. Não é brincadeira, é o poder de Deus manifestado na vida do homem. Aí o homem fica sobrenatural, não é você ficar sem fazer nada, calado. Glória, não, glória, não, irmão. Essa igreja tem os sinais dela, tem os seus princípios, glória, tá entendendo? E que igreja é? É a igreja que crê, né? É a igreja que crê, né? A igreja que acompanha os sinais, porque observa os sinais, os que no meu nome, falarão em outra língua e expulsarão o demônio. Se ele segue, não acabou, porque tem pessoas que estão dizendo que só foi no dia de Pentecostes. Conversa sua, rapaz. Você quer enganar, botar pano morto na cabeça dos irmãos? Não, senhor. Esse poder está manifestado na vida dos crentes até hoje. Agora eu sei que tem um joio na igreja que não acredita, nem dá glória. Está entendendo? Glória a Jesus, não faz nada, nem recebe o poder de Deus. Está entendendo? Glória. Mas Apocalipse, você que não gosta de dar glória a Jesus, você que não quer entrar no mistério, nos mistérios de Deus, a Bíblia está escrita na Bíblia, no último livro, Apocalipse, capítulo 14, verso 7. Glória. Diz assim: temeis a Deus e dá-lhe glória, e adorais aquele que fez o céu, a terra, as fontes da água e o mar. Meu irmão, glória, é para adorar Jesus e dar glória. Quem está mandando é a Bíblia, nem eu não, rapaz. E por que você empata os irmãos que dá glória? Tem pessoa que está na frente da igreja, até dirigente, lá abaixo e terra deve anais. E quando o irmão começa a falar em mistério, tu sabe onde o irmão viesse? Tu sabe onde o irmão veio? O irmão tá veio, era uma pessoa que era mal, andava com revólver, dando tiro, fazendo coisa ruim. Glória, aceita Jesus chorando, derramando lágrima, né? Glória a Jesus, deixou tudo. E agora aceita Jesus, Jesus na vida dele, batido com o Espírito Santo, com poder. Glória! E porque ele não ora bobuçando somente, porque ele se apega àquela mulher, glória a Deus, que ela, a Ana, que bobuçava por causa de Benina, que ficava lá provocando ela. Isso era outra coisa no tempo da lei, porque ela era mulher, não é verdade, que era tribulada de espírito, porque naquela época a mulher que tinha filho era amaldiçoada. Então sua companheira brigou com o marido dela, não é verdade? Então, uma tinha filho, outra não tinha. A outra ficava desprezando a outra. Então ela via batida. Ela foi pro templo orar. E quando chegou no templo lá, ela não podia nem abrir a boca, bobuçava. Aí o que aconteceu? Porque ela bobuçava, então o profeta chegou, disse a ela, né? Mulher, até quando apartai de tu este vinho? E ela disse: não chamai a serva de Deus, serva de Beliar. Eu sou uma mulher atribulada de espírito, por causa da colega dela. Então ela não tinha força mais para orar. Aí você diz: para que esse clamou? Para que essa zoada? O próprio Jesus clamou. A Bíblia diz lá no livro de João, no contexto fala, João 11, e o contexto fala, dizendo que Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Todo aquele que vive, quem é vivificado. Eu falei desse tempo que ele não vivificou. O que ele quer vivo, que você não dá glória, você é porque te morto, meu filho. Tenha paciência, Deus quer vivificar, porque a Bíblia diz que ele nos vivificou, estamos nós ainda mortos, em ofensa e pecado. Glória, tá entendendo, irmão? Então, tem pessoa que quer fechar a boca dos crentes, de dê glória, dê glória, dê glória, dê glória, o que vai dar glória, sai língua estranha em alta voz, aí a câmera está na frente do trabalho, mas ela, glória, não aconteceu nada com ela, aí ou com ele, que está na frente, porque está só na frente, mas Deus usa quem quer. Deus não quer saber que você é intelectual, nem que você é o que você quer, não. Deus usa um pequeno na casa dele, porque ele usa quem quer. Aí ele começa extraindo o extremo, você no fim não dá nem a oportunidade de dar o irmão, rapaz. Bota o pé na frente, fica murmurando. Tu não é batizado também, porque tu não acredita no poder. Glória. Fica botando os pés na frente do irmão e da irmã, porque ele tem talento espiritual. Glória. Não é assim não. E Jesus clamou. Disse assim: Pai, digo isto, Pai, bem sei que tu sempre me ouve, mas digo isso por causa da multidão que está em volta de mim, para que eles acreditem que foi tu que me enviaste. E a Bíblia diz que ele olhou para o céu e clamou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E o rapaz se levantou,
todo enrolado de pano e tinha um lençol na cabeça. E Jesus chegou enrolado, e Jesus chegou e disse, desatai e deixa ele ir. Desenrola o homem, deixa o homem ir embora. Foi isso que Deus disse na história de Lázaro. Mas Jesus clamou. Alá abaixo e até, ia ver o que está clamando na igreja, para ti, alá abaixo e até, para acender o fogo em tu, alá e o eté para radar, e tu chega e ainda fica, glória, estamos na frente do trabalho e querendo botar o pé na frente daquele irmão que acende o fogo. O que eu vejo é isso muitas vezes no dia de hoje. Pessoa que vai para lá, a dia está gelada, radar e anai, ninguém está dando uma glória, porque aquele que chega já vem com 320 já, glória, não é verdade? Com a energia acesa, porque ele orou de madrugada, ele buscou, ele tinha os olhos ungidos para andar, ele não está olhando para perto da mulher dos outros, tu faz tudo isso que é ser cheio. Não é não, rapaz. Aí ele chega diferente, quando ele chega, contagia o lugar, aí ele quer pegar fogo, glória. Então o que acontece? Vem a murmuração, glória, até quem está na frente do trabalho, muita gente não quer dar nem oportunidade, se assombra, lá abaixo e terra deve andar, porque a águia, quando era cheia, que dá um bramido, tá entendendo? Não é verdade? Que ela canta, que dá aquele bramido da selva lá. As outras aves saem tudo de perto dela na carreira, se assombra, glória, porque ela é diferente, porque a águia, glória, estronda lá no vale, glória a Deus. Assim até o crente que é cheio, mas tu sabe o preço que ele passou? Ele não arrumou de graça isso não. Vendido, desprezado, passou até fome, lá abaixo e terra deve andar, doença, tá entendendo? Para poder Deus chegar a dar, Deus machucando, peneirando ele, glória, para tirar toda a impureza dele, para poder, glória, ele brilhar. Aí quando chega na igreja, muitas vezes, irmão, esse aqui não tem valor de nada, porque é pobre, não tem dinheiro, tem uma Hilux nova, glória. Mas a Bíblia diz lá em Tiago 2, Deus escolheu os pobres deste mundo, para que fosse rico na fé e herdeiro do seu reino. Ele não tem nada, mas ele é rico espiritual. E tu tem tudo, mas não tem nada, porque tu é incrédulo desse jeito, meu irmão, minha irmã, glória. Glória, quer botar o pé na frente do teu irmão? Porque é cheio de Deus, lá abaixo e terra deve anai, glória, Arábia, Lébia, tá entendendo, irmão? É isso que acontece, glória. E aí o evangelho é poder de Deus, glória, glória a Jesus. Estou ficando com as minhas palavras, glória a Deus. Mão, o negócio está sério. Eu tenho chegado no lugar aí, glória, lá abaixo e terra que o carro vem de Andarai, Belébia, Andarai. Tem chegado em lugar por aí, lá abaixo e terra deve anai, e o dirigente que vem anda, vai dar a palavra, ele chega no banco, não fala com ninguém, com o gogó indo lá para cima, entintelado, não chega perto de ninguém nem para falar. E a irmã diz, vamos orar para Deus dar a palavra ao seu servo. A pessoa fica até triste, glória. E quando chega lá no altar, ele não fala com ninguém. Mas quando chega no altar, quer. Porque Deus vai mandar dinheiro, vai chover dinheiro, vai mandar dinheiro, vai fazer aquilo, outro. Glória. E a igreja, glória para aquele barulho maior do meio do mundo. Quando ele para a mensagem, a igreja apaga o fogo de novo. Vai de novo, vai beber a igreja, glória, porque vai ganhar aquilo, outro. Fogo da carne, fogo de palha. Lá abaixo e terra deve. O fogo do Espírito, meu irmão, a gente fica direto, aquele remoendo. O irmão sai do público, porque ele fica falando línguas estranhas ainda, e Andarai, Belébia. E quando ele sai de lá, lá abaixo e terra deve andar, os crentes ficam falando em língua, quer apagar o fogo e o fogo acendendo de novo, quer apagar o fogo e o crente vai fazer, outro irmão vai dar uma palavra, e a igreja falando em língua, e o poder aceso. Mas esse fogo de palha, lá abaixo e terra deve, que alguém chega na igreja, que não fala com ninguém, parece um delegado, Andarai, Belébia, entre aspas, porque tem delegado que não é assim. Ele é direito, é um homem que considera todo mundo, porque ele é um doutor, um delegado é um doutor da lei, glória a Jesus, tá entendendo? Glória, e tem pessoa que quer ser mais do que um delegado, e não é nada, lá abaixo e terra, às vezes tinha uma bicicleta ré com o pneu furado, e se Deus desse uma Hilux nova a ele, ou um Pajero, glória, ou uma Limousine, como é que ele queria ser? Tá cheio de pessoas engogosadas que quer humilhar o pequeno, glória, glória, e quer que dê glória a ele, porque para Jesus não é, glória, tá entendendo? Que não acendeu o fogo, dando dinheiro aos pessoal, aos irmãos, glória, mas titelado, vem para mim, não, me dá para lá, glória, tá entendendo, meus irmãos? É isto, vamos se ligar com esse negócio, glória, tem muita carne, glória, e sinal de muita fumaça, é pouca carne, lavareira não cozinha não, quem cozinha é brasa,
Lá abaixo e terra deve andar. Deus é fogo, Deus não é lá. Andará e belébia. Tá entendendo, irmão? É isto, meus irmãos. Glória a Jesus. Glória. Nós estamos nos últimos dias. É tanto crente que não sei mais do que os outros. Não respeita ninguém. Chega na igreja, não dá paz a ninguém. Glória. Chega perto do seu companheiro de banco com a cara parece andará e belébia. Que parece não sei o quê. Que é isso, irmão? Tu não quer. Eu trabalho numa empresa. E quando eu cheguei lá na empresa, eu fui assistir de um carro, de um juiz. E eu conhecendo que ele era juiz, eu disse, bota o carro aqui, doutor. E ele chegou e disse para mim, não me chame de doutor não. Você é meu irmão. Você é crente, eu também sou. Eu sendo um pobre e ele sendo um juiz. Um mané chiquinho aí quer ser qualquer coisa. Lá abaixo e terra deve anai. Andará e belébia. Conserta a terra. Desce terra. Andará e belébia. Tá entendendo, irmão? Com todo respeito. Não estou falando com crente. Anda humilde não. Porque Jesus disse, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Eu sou transparente. Gente que é pessoa transparente, irmão. Ser cheio do Espírito Santo não é porque fala línguas estranhas, não. Glória. Tá entendendo, irmão? Nem porque dá grito na igreja, pula para lá para cá e sai cortando o laço para lá e para cá, sendo da carne. Não, senhor. Glória. Tá entendendo? Ser uma pessoa cheia é uma pessoa que tem comunicação, é transparente, fala com o irmão, fala com a irmã, sem enxerimento, sem ser atrevido, com todo respeito. Tá entendendo? Pai senhor, irmão, pai senhor, irmã. É isso. Glória. Glória, é isso que acontece. Então, estou ficando com minhas palavras aqui. Peço, irmão, que ore a Deus por mim. Divulgue, compartilhe comigo no meu canal e se inscreva, meus irmãos, no meu canal. Glória. Porque nós temos que chicotear. Não podemos arrancar o joelho, mas temos que aparar ele para ele não crescer demais e querer sufocar o trigo. O trigo é você. Alá abaixo e terra deve anai. E esse que faz desse jeito, que age dessa maneira, que não considera ninguém, que está nos pedestais, glória. Muitas vezes o que está sofrendo lá na igreja e chega não é bem recebido, está no banco, e ele chega e não fala com ninguém, porque chega com a carroça velha de um carro. Glória. Glória, já é isso, irmão. Isso é coisa passageira, meus irmãos. É coisa da terra. Glória, tu vai ficar aqui. Glória a Deus, está entendendo? Glória. O nosso negócio é o céu. A coisa melhor que tem é o céu. Não é isso não, porque isso aqui é coisa passageira, mas o céu nos espera. Os crentes fiéis que tem amor, que ama seu irmão. Glória a Jesus. Não é fazer isso não. Glória a Jesus. Desprezando os irmãos. Glória. A igreja está cheia de crentes dessa maneira, que chega daqui imperioso. Glória. Eu conheci um que chegava no público, não falava nem com o seu companheiro que estava lá e os outros estavam no púlpito. Glória. Está entendendo? E hoje voltou de novo para a mesma sacanagem, para maconha, para tudo. Glória a Jesus. Não estou me gloriando disso, mas o resultado é esse. Esse que não respeita ninguém, não honra ninguém, não honra o pastor, não honra o presbítero, não honra o diácono, não honra os irmãos do ministério. Está entendendo? Haver somente um auxiliar. E já esquece que é tudo do mundo. Irmão, o maior é para servir o menor. Glória. Nós sabemos, glória a Deus, que Jesus, quando estava perto da sua morte, ele pegou uma bacia com água e lavou os pés dos apóstolos. E os apóstolos chegaram, Pedro chegou e disse, Senhor, tu estás tomando lugar de servo? Tu sendo o Senhor vai lavar meus pés? E Jesus disse, se eu não te lavar, os teus pés têm parte comigo. Ele disse, me lava todo o meu corpo todo. Aí Jesus lavou. Está entendendo os pés dele, meus irmãos? É isso. Jesus mostrando a sua humildade. Porque naquela época, quando a pessoa andava no mundo, os viajantes, quando chegava numa propriedade, ali, o conservo, o escravo mais pobre que tinha, mais pior que tinha, quem ia lavar os pés do viajante naquele lugar. Está entendendo? O servo, não era o patrão que ia lavar. Então Jesus, sendo o Senhor, tomou lugar de servo. E como é que você quer ser mais do que o Senhor, rapaz? Glória. Alá abaixo e terra deve anai. Lá e o eté pra adai axé. Eita, meu Deus, que qualidade, hein? Glória, tá cheio, eita. Ai, ai, por isso que a dieta tá do jeito que tá. Glória. Deus vai saculejar essa terra seca. Andarai, belébia. Meus irmãos, não estou falando com você não. Eu estou falando com ele, viu? Não é com o seu irmão. Estou falando com o seu primo. Glória. Fica na paz. Deus te ajude. Deus te dê força. Dê-te graça. Que tu não olhe para isso, mas olhe para Jesus somente. Porque se olhar para mim todo o tempo da terra, que serei salvo. Ninguém está olhando para tu não, rapaz. Quem olha, andará. Mas o caminho do entendido é para cima. Para se livrar do inferno de aqui embaixo.
Nosso pensamento é para cima, mas tu quer fazer com que tu só olha para baixo e quer fazer, meu irmão, com que as outras pessoas olhem para baixo. Não é assim não, meu irmão. Glória. Cadê o evangelho de amor? A Bíblia diz ainda, lá abaixo de terra dévia, glória a Deus, no Salmo 133, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. E como é que a pessoa, porque está reunido, mas não está unido, chega num banco da igreja, não fala com ninguém, com aquela cara para cima, e se entristece até os irmãos. Tem misericórdia. Quem foi que botou isso na tua cabeça, hein? Que evangelho é esse que está pregando, meu querido? Eu não tenho esse tipo de evangelho, não. Glória, nunca vi, não. Glória. Eu conheço o evangelho que quando os irmãos se abraçavam com isso, já se baseavam com o Espírito Santo. Glória a Deus, está entendendo? Glória a Deus. Mas evangelho que a pessoa fica no banco assentado sem falar com ninguém, e depois, irmão, quer oferecer carro e fazer movimento na igreja, vai dar carro, vai chover dinheiro, vai chover dinheiro, vai chover dinheiro, vai chover nada. Glória, glória a Deus. Que a Bíblia diz que andará, que no mundo nós temos aflição e tribulação, mas tem de bom ano que eu venci o mundo e me sentei no trono com meu Pai. Glória, e darei o direito de todo quanto vencer. Se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e sentei-me. Glória, fica na paz, Deus continua abençoando. Tem paciência, meu querido. Me perdoa, eu estou errando, sei lá. Eu estou ficando meio andarai, belébia, meio assim com esse tipo de evangelho. Esse é o evangelho artificial. É como uma flor que não tem perfume. Ninguém fecha a boca do que dá glória a Deus, não, rapaz. Dá glória com a vida durante o dia, lá abaixo de terra dévia, com os olhos, no que compra, glória a Deus. Então esse crente é um crente reavivado, e a Bíblia diz que ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensa e pecado. Glória. Mas crente morto é assim, quer fazer movimento na igreja da carne, mas do Espírito não. Glória, fica na paz, Deus abençoe meus irmãos. Não estou falando com você que é meu irmão, eu estou falando com os primos. Fica na paz.